Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos sobre os indicadores antecedentes e em especial o PMI, para que você entenda como está a situação econômica mundial. Se você já entendeu que 2023 é o ano da renda fixa, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque aqui todos os dias tem vídeo novo para você. Antes de começar esse vídeo, um aviso. Essa aqui é uma série nova que eu estou atualizando dentro do clube de membros. Então eu estou abrindo uma exceção para você que ainda não é do clube de membros avaliar esse tipo de vídeo e o seu interesse, porque vai ter novidades ao longo de abril e maio. Assista até o final que você vai compreender qual é a novidade. Vamos lá. Vamos começar falando então sobre esse famoso indicador antecedente. Primeiro, uma informação para você. O que é um indicador antecedente? É um indicador que ele te mostra o que pode acontecer lá na frente. Ou seja, ele tenta trazer para você informações que indicam se a economia está expandindo ou está contraindo, de maneira que você não precise aguardar aquele momento final. Você vai recebendo informações para que elas te ajudem no posicionamento da sua carteira. Muito bem, dito isso, vamos começar então explicando o que significa o PMI e qual é a sua frequência. O PMI, traduzido aí para o português, significa o Índice de Gerentes de Compra. É um levantamento realizado por instituições independentes, autônomas, que fazem pesquisa com os gerentes de compras, aquelas pessoas que estão na ponta do negócio e que conhecem um negócio do ponto de vista de compras, do ponto de vista de estoque, enfim, uma série de indicadores, e eles respondem mensalmente um questionário dessas instituições, que aí representam então qual é a situação da economia em geral, e em particular da economia americana, que é a principal economia mundial. Mas o levantamento é feito em diversos países. Dito isso, é importante você saber que esse daí é um indicador composto, ou seja, inclui diversos itens, e alguns deles eu coloco aí para você. Novos pedidos de fábrica, preços, produção, estoque, emprego, exportação, enfim, uma série de indicadores. Mas esses dois primeiros aí, novos pedidos e preços, eles têm um lead time, ou seja, um tempo de antecipação bem curto, e são os reais indicadores antecedentes dentro do PMI, porque eles antecedem em tempo aí algo em torno de 1 a 2 meses, qualquer movimentação mais expressiva. Eu não vou detalhar eles nesse momento, mas havendo grande variação, eu vou trazer a informação para você aqui no Clube de Membros. Então eu vou trazer nesse vídeo o indicador composto, mas grave aí, novos pedidos e preços são bem importantes dentro do PMI. Continuando aqui, quem é que faz a mensuração desses indicadores? Existem algumas instituições, mas eu quero destacar duas principais. A S&P Global e o ISM. São duas instituições que geralmente levantam dados lá nos Estados Unidos. A S&P Global, ela então faz esse levantamento com empresas de menor porte, enquanto que a ISM, ela faz com levantamento de multinacionais e tende a ser um levantamento mais confiável. É como se fosse assim, S&P Global seria aí uma prévia, uma preliminar, e o ISM, aí sim, é mais confiável, por assim dizer. Como é que é calculado, então, o famoso PMI? Esses dados, então, são recebidos, é feito, então, essa pesquisa, eles recebem os dados e vão fazer aí uma ponderação de acordo com a importância econômica de cada um daqueles dados que eu te mostrei anteriormente. De maneira que quando sair o indicador final, se esse indicador final estiver acima de 50, significa expansão da atividade econômica. Em outras palavras, a atividade está crescendo, a economia está boa, está saudável. Por outro lado, quando nós temos o indicador abaixo de 50, significa retração econômica. A saúde financeira, então, daquele país não está muito bom. É esse ponto que você precisa entender e é esse indicador mais geral que é importante para você.
Continuando, o PMI é concentrado em 3 principais títulos. É o de manufatura, que nós estamos falando aí, um PMI voltado para fábricas, para indústrias. Tem o PMI de serviços, que como o próprio nome diz, abrange o setor de serviço. E tem o PMI composto, que é uma média ponderada desses dois. E nós não vamos tratar, porque é simplesmente uma média ponderada. Não faz sentido qualquer tipo de avaliação sobre ele. Agora você deve estar se perguntando, ok, mas qual deles é o mais importante? Eu não vou dizer em termos de importância, mas em termos de antecedência. Geralmente, o PMI da manufatura consegue antecipar esses movimentos de uma forma mais convicta. Depois que ele começa a melhorar ou a piorar, nós temos também o movimento do PMI de serviços. Então, grave essa informação, porque ela é muito importante para você, investidor. Agora sim, vamos começar a parte gráfica para que você entenda como está a situação agora, de acordo com esses primeiros 3 meses do ano de 2023. E começamos aí então com PMI de manufatura, de fábrica lá dos Estados Unidos. Nesse gráfico aí você tem aí os últimos 12 meses. E eu nem preciso explicar para você, eu acho que ele é autoexplicativo. Você verifica aí uma clara tendência de queda ao longo desses últimos 12 meses. Ou seja, de abril de 22 até março de 23. De maneira que aí, no mês de março, nós chegamos no mais baixo valor, 46,3. Aliás, desconsidere esse porcento, não existe esse porcento. É simplesmente 46,3. É o menor valor, então, desde março de 2020. Não é nem de 2023. Desde março de 2020. Dos últimos 3 anos, é o mais baixo valor. E fica fácil de você verificar aí, nesse gráfico que eu trago, dos últimos 25 anos do PMI de manufatura. Repara aí a linha azul, o comparativo em relação aos meses anteriores, porque é assim que ele é calculado. Se você pegar esse PMI de março e retroceder, excluindo aí o PMI que nós tivemos da crise de 2020, que foi uma crise forte, mas muito rápida, nós podemos voltar aí a um PMI, na realidade, muito mais baixo de todos. Podemos voltar lá para trás e você vai ver que ele vai ser comparável somente a 2008, que foi quando nós tivemos uma crise mais prolongada, que foi a crise das hipotecas, do subprime lá nos Estados Unidos. E repara também que toda vez que esse PMI ficou abaixo de 45, ele atingiu também a crise da bolha.com, que foi lá nos anos 2000. Então fica aí um sinal de alerta a esse respeito para que você fique bem atento. PMIs próximos de 40 antecederam aí as últimas recessões. Grave essa informação. Então, claramente, o PMI de manufatura está numa claríssima tendência de queda desde meados aí do ano de 2020. Então, você já gravou aí como está a situação. Agora vamos falar do PMI de serviços, porque como eu te falei, tem a manufatura e tem também a parte de serviços. E serviços nos Estados Unidos é bem importante, porque em torno de 70% do PIB americano é composto de serviços. Esse gráfico aí traz a informação para você dos últimos 10 anos. E o que nós podemos observar? Desde 2021 ele está em queda. Repara que ele faz um topo em torno de 70. Depois faz um segundo topo aí, próximo de 58. Depois cai novamente. Enfim, ele vem fazendo topo abaixo de topo e fundo abaixo de fundo também. Só que nesses últimos meses de 2023, houve aí uma surpreendente recuperação, em particular em fevereiro e março, que fez com que o PMI de serviço voltasse a ficar acima de 50, indicando aí uma possível expansão econômica da parte de serviço. O que nós vamos verificar ao longo dos meses é que se isso foi somente uma subida para voltar a cair, como nós já tivemos em meses recentes, ou se não, é uma recuperação econômica. E no final nós vamos falar sobre isso. Então tá aí o mercado americano para você. Agora vamos falar também aqui do PMI de manufatura, só que da China. Você deve saber que a China é a segunda maior economia mundial. Então nós vamos abordar Estados Unidos, China e também o Brasil para que você entenda. No caso da manufatura chinesa, esse gráfico aí é dos últimos 12 meses. O que nós reparamos? Olha no canto direito aí do seu vídeo, debaixo dessa seta verde. Você vê o dado do mês de março,
que foi cravado em 50, ou seja, nem expansão e nem retração econômica. Só que se você verificar aí, ao longo de 2022, durante um bom período, ele ficou abaixo de 50. Pode ter sido uma exceção, porque a economia chinesa ficou naquele abre e fecha durante o ano de 2022. E isso certamente prejudicou tanto a manufatura quanto a parte de serviço. Mas é importante também você verificar aí um possível comportamento. Veja que abril ele subiu, maio ele subiu e depois junho subiu, depois caiu novamente. E nós podemos verificar aí se isso vai acontecer. É bom observarmos esse histórico da economia chinesa daqui para frente em termos da manufatura, uma vez que não há um indicativo claro se isso é realmente uma recuperação ou uma tendência para voltar a cair. Agora aí na sua tela está o PMI de serviços dos últimos 10 anos e a gente já vê uma clara diferença em relação ao PMI de manufatura, porque você vê aí que essa parte de serviço está no 57,8, um dos mais altos valores dos últimos 10 anos, se você for comparar aqui graficamente. Fica fácil de ver por essa marcação de 55 em cinza no gráfico. Você verifica aí que nos últimos anos raramente passou desse valor e agora já está próximo de 58. Em outras palavras, parece que a área de serviços chinesa ainda está muito forte quando comparamos o histórico anterior. E vamos falar agora do nosso Brasil, o Brasilzão como está. Primeiro a parte de manufatura, com o gráfico aí dos últimos 10 anos. O dado do mês de março veio com valor de 47. 47 é considerado então uma retração, porque está abaixo de 50. E mais do que isso, veja que depois que atingiu esse topo aqui, acima de 65, a tendência foi claramente de queda. O valor desaba e aí depois dá uma subidinha, tentando indicar que pode retomar, depois uma queda maior, uma nova subidinha e assim vem sendo feito desde meados do ano 2000. Então grava, a parte de manufatura do Brasil em queda desde meio do ano 2000. Nós estamos em 2023, estamos chegando a quase 3 anos aí com esse histórico perigoso, essa clara tendência de queda. E mais do que isso, no início desse ano, aliás, no final do ano passado, chegamos a atingir aí um PMI de manufatura comparado ao do ano de 2016. Lembrando, do ano de 2016, quando nós tivemos lá os problemas de impeachment no Brasil, o caos tomando conta. Veja como aconteceu aqui no canto esquerdo o PMI naquele período. A economia brasileira, a indústria foi só se acabando e chegando nesse valor aí abaixo de 45, bem próximo de 40. Então veja aí a preocupação com a manufatura do Brasil e com esses níveis muito baixos que deixam preocupação clara do ponto de vista de indústria brasileira. Falando do PMI de serviço, porque a economia brasileira também é muito baseada em serviço. O que nós podemos verificar? Também estamos olhando aí para o gráfico na parte direita, verificamos que no início dos anos 2000 chegou aqui no topo 2 vezes, chegando aí próximo então e até acima de 60. Depois nós tivemos uma queda forte para baixo de 55, se recuperou voltando quase a 55, mas depois uma nova queda e agora uma nova recuperação, de maneira que em março fechou em 51,8. Novamente, parece haver uma tendência de queda, não tão clara quanto o PMI de manufatura, mas parece sim que temos uma tendência de queda. Será que vai acompanhar o de manufatura? Eu não sei dizer não, mas vamos para a parte final do nosso vídeo, que é trazer um resumo para você, caso você não tenha entendido. Só que antes, eu quero te fazer aqui um convite. Se você deseja ter acesso ao nosso clube de membros e participar, além de lives e além de vídeos exclusivos, que já são quase 50, você pode também ter acesso à atualização desses indicadores antecedentes. Basta que você coloque no Google aí, Vini Invest Clube de Membros. Vai abrir então esse primeiro link. Você clica nele e tá aqui ó, no centro da tua tela, seja membro. Aqui ó, no centro um pouquinho do lado direito. Você clica nele e aí nós temos aqui os planos abaixo para você. Olha à sua esquerda, amigo júnior, amigo sênior e amigo pleno. Sendo que o amigo pleno e o amigo consultor, eles te dão direito também ao nosso painel do Tesouro Direto.
com atualização das taxas e dos preços diariamente e de todos os títulos para você. Vamos então para o resumo final, caso você não tenha entendido ainda. Falando do PMI de manufatura, geralmente ele é um indicador mais antecedente do que o PMI de serviço. E aí nós podemos verificar que Estados Unidos e Brasil já estão numa forte tendência de queda. Estados Unidos em 45 e Brasil em 47. A China ainda está em 50, significa que não tem nem expansão e nem retração. Só que lembramos que teve uma situação atípica no ano passado, aquele abre e fecha, de maneira que a economia chinesa ainda não dá para ver com clareza para que lado está caminhando. Mas a manufatura brasileira e americana, a tendência é claramente de queda. Falando do PMI de serviço, geralmente ele é mais lento, ou seja, ele demora mais para responder, tanto da parte de queda, quanto da parte então de subida desse indicador. E o que nós temos? Nós temos aí todos os três acima de 50. Estados Unidos 52,6, a China fortemente alta em 57,8 e o Brasil 51,80. O que nós podemos falar a respeito desse indicador? Brasil e Estados Unidos, em que pese estar acima de 50, a gente vê aí uma tendência de queda. Não tão forte como a da manufatura, mas graficamente já fica visível quando você abre um prazo maior de tempo. Sai daqueles 12 meses e abre para 10 anos. Fica fácil de verificar. E a tendência de queda se caracteriza com topo abaixo de topo. Ele acaba tendo uma recuperação, mas cai mais ainda. Recupera e volta a cair mais ainda. Essa informação é importante para você compreender. Para finalizar, volto a dizer, se você quer entrar para o clube de membros, nós vamos atualizar os indicadores antecedentes em abril e em maio, para que você saiba para onde está caminhando a economia mundial. Eu deixei na descrição do vídeo para que você possa clicar lá e fazer a sua inscrição naqueles planos e nas vantagens que eu já te falei. E mais do que isso, além de atualizar os indicadores, nós vamos sempre estar recapitulando para que você possa gravar bem o que está por vir. Para finalizar, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.